Olá, sejam bem-vindos, né? Eu sou Emiliano Unze e ao longo desse curso pretendemos observar, analisar, mesmo que brevemente, a história do Japão. É algo que ainda é em grande parte desconhecido, né, no Brasil. Publicações existem, acadêmicos recentes têm feito algumas produções, né? Só que ainda falta, carece publicações, pesquisas nessa área, né? Com relação a aulas, e essa é uma tentativa, né, naturalmente, de sanar isso. Vou tentar organizar ao longo do tempo uma introdução à história do Japão. Eu queria, antes de tudo, ah, falar para vocês que eu me baseei no material que tem publicações na internet, em livros, né? Pela Amazon. Então, eu me baseei muito nesse livro História do Japão, uma introdução, né? E que vocês podem adquirir, né, no pela Amazon. O link está aqui embaixo, né? E acredito que será importante para o nosso andamento da disciplina. Espero que ajude. Eu vou disponibilizar isso depois, né? E vamos lá, né? Então temos aqui, na verdade, até botei uma ilustração de uma das maiores obras da literatura que praticamente deu origem, junto com outras, da grande escritora Murasaki, que é os contos de Kenji, né? O Kenji Monogatari, retratando a vida da corte no período Heian, no final do século X, né? No Japão, e ela dá a riqueza de detalhes das vestimentas, da etiqueta, das nuances dos cortesãos, dos príncipes, e por assim vai. É um volume impressionante, é um patrimônio, um tesouro da humanidade, né? E junto com o livro Travesseiro, entre outros, compõe aí quase que a base da língua japonesa, né? E aí eu trouxe essa belíssima ilustração, existem outras, né? A obra de Murasaki, infelizmente, ainda não foi traduzido na sua totalidade para o português, sim para o inglês. São inúmeros volumes, é muito maior do que qualquer outra obra universalmente aclamado, né? Enfim. E assim começo, né? Para estimular vocês visualmente, é uma arte marcada pelo estilo Yamato E, depois veremos, né? A respeito disso. Mas observem que já marca no final do século X uma identidade própria japonesa. Apesar de ter recebido uma influência significativa do continente asiático, e quando eu digo isso, me refiro à Península Coreana e o Reino Chinês, algumas ilhas também ao sul, né, da região asiática, mas o Japão, pela sua característica insular, ela por vezes ela vai digerir essas influências, a escrita, o código confucionista, o budismo, né? E vai gerar uma identidade própria, né? Então, só para situar aqui geograficamente, isso é muito importante, né? Temos, além de
questões históricas, temos sempre que nos pautar em mapas, em conhecimento geográfico, nem sempre todos familiarizados com o arquipélago, né? E aqui eu trouxe um mapa bastante simplificado, mas vejam vocês o seguinte: a Hokkaido, a ilha mais ao norte, como eu falei para vocês, né, é a ilha principal de Honshu, a maior delas, com várias planícies férteis, como na região de Nara, né? Aqui também depois vai ser estabelecida algumas cidades viradas para o Oceano Atlântico, mais a leste, e as ilhas, né, de Shikoku e Kyushu. Kyushu, principalmente, essas regiões, elas têm uma proximidade pelo Estreito de Tsushima, quase como uma ponte para ir para a Península Coreana, né? Então, isso é muito importante, porque é a via mais movimentada que veremos ao longo da história. E entendendo que há uma influência que vem da Península Coreana, significativa, né? Isso vai compor já o legado coreano para a história japonesa, né? Então vamos para o primeiro período considerado aí, o período Jomon, né? Então, o Jomon, na verdade, o próprio nome refere-se a Jomon Jidai, né? Que é mais ou menos como marcados pela corda, pelo cordão, que é uma característica que observamos nas suas cerâmicas, né? Existem marcas, como vocês podem ver, de cordas, cordões aqui impressos na cerâmica de Jomon, né? Ou ver se eu pego alguma outra aqui. Bom, vocês podem reparar aqui, também existe marcas de cordões, né? Aqui, entre outros, evidências dessa sofisticada cultura, né? do japonesa. E isso vai remeter a um período consideravelmente largo, né? Porque no período Jomon, ao todo, inicia-se 10.000 a.C. Esses são os prováveis ancestrais dos Ainos, né, que são os primeiros habitantes do arquipélago japonês, não guardando semelhança com os atuais, que tem uma ligação genética boa parte ligado mais aos coreanos e os leste asiáticos, né? E os Ainos têm uma linhagem étnica diferente, eles vêm mais das ilhas ao sul do arquipélago japonês, possivelmente uma ligação deles, eu acho, com os polinésios, né? Então eles têm um aspecto étnico diferente. Isso é uma coisa muito problemática até os dias de hoje no Japão, né? Como eles fazem parte ou não, como eles são discriminados ou não, né? na vida e também na história japonesa. Mas voltando ao Jomon, então, o Jomon, ele, na verdade, ele é uma cultura que vai deixar já um forte indício arqueológico, né? Então, por volta de 3.000 a.C., você já tem vasos de argila decorados, vemos aí a sofisticação do período médio, né? Já inúmeras figuras feitas também de argila, padrões marcados com o uso de cordas, né? Entendeu que cordas, Jomon é cordas, né? E galhos, né? Eles fizeram utensílios, uso de utensílios de pedra lascada, armadilhas, arcos nas atividades de caça-coleta, né? Praticaram alguma forma simples, inicialmente, de agricultura, vestígios de moradia coletiva em abrigos temporários, evidências de comidas encontradas como carne de urso, peixes, mariscos, uvas selvagens, nozes, castanhas e sementes. Por volta de 5.000 a.C., o período Jomon começa a apresentar algumas características sedentárias em aldeias assentadas, né? Uma delas foi descoberta eventualmente, tinha uma área para aproximadamente 400 metros quadrados, abrigava mais ou menos em torno de 500 pessoas, né? Assentamentos que eram próximos ao mar e aos rios, claro, tinham atividade de pesca mais ativa. E, claro, isso vai possibilitar o assentamento maior de população.
né? As mudanças nessa vida sedentária vão se dar por meio depois com a mudança populacional. Então, por volta de 5.000 a.C., temos estimativa de que a população poderia ter saltado de 20 para 100 mil pessoas, e por volta de 3.000 a estimativa de que veio a ter por volta de 200 mil pessoas. Então é um número já considerável do que a possibilidade apresentava, a natureza apresentava aos assentamentos desse período, né? A agricultura já no último milênio antes de Cristo, ele vai se estabelecer e ganhar muita força com a introdução do arroz. Então, o arroz que provavelmente veio de ou não se sabe, ou de algumas ilhas ao sul, ou vindos da Península Coreana, mas o fato é que o arroz vai se tornar a base nutricional dessas sociedades, né? Existe também evidência por 900 a.C., no período Jomon já, mas quase que tardio, de forja de ferro. Isso, na verdade, é uma das evidências mais antigas da forja de ferro, e há evidências de que há a influência de coreanos que trouxeram essa técnica para as ilhas japonesas. Então, tanto é que as primeiras evidências mais antigas apresentam-se na região sudoeste japonesa, em Kyushu, bastante próxima já no estreito de Tsushima, com o sul da Península Coreana, né? Então, na maior parte da tecnologia de Jomon, ele vai se considerar em torno de facas, machados, arco e flecha, né, armadilhas e alçapões para atividade da caça, o vestuário muito em torno de cascas e fibras de árvores, né, como a moreira, cestas de vime. Perto dos mares você tem aí, foram encontrados troncos de árvores escavados, né, para canoa, como as que encontraram, por exemplo, em Nagasaki, né, o que vai presumir já dá evidências da sua atividade de pesca, né? Enfim, a cerâmica, que vemos aqui um belíssimo exemplo, ela era feita sem o uso da roda de oleira, né? Era uma argila feita com fibras, conchas amassadas para dar maior firmeza. A parte exterior geralmente era lisada, depois era cozida no fogo, e os restos da cerâmica mais antigos remetem ao período já de 10.000. Então, as evidências mais antigas da cerâmica na história, né? E alguns períodos tem o fundo redondo, com a finalidade de cozimento no fogo em pilhas e pedras e areia, né? E depois, numa fase posterior, de 3.000 a 1.000 a.C., os vasos apresentam uma decoração mais elaborada, como vemos aqui, né? Já presente algumas figuras da mitologia, serpentes e outros seres, né? E no período já de Jomon tardio, que vai ter término em 300 a.C., os vasos vão ser mais finos, vão ganhar uma variedade maior de formas, isso conforme o uso dela. Então, o que tem? Temos todo o sistema de crenças rituais já se manifestando do período Jomon no que sobreviveu, que são as cerâmicas, né? Primeiro, o elaborado sistema artístico, a perícia, as técnicas vão se refinando, manifestam-se as suas crenças em algumas figuras, né? Você tem o encontro também de vasos funerários, de enterro de, por exemplo, entes queridos, infantes, com oferendas, né, e ornamentos, já no período médio e tardio do Jomon, e inclusive também evidências de figuras humanas, formas humanas feitas de argila, né, os chamados dogu, que vão variar de tamanho e aspecto, claro, mas variando de 3 a 30 centímetros nesses enterros, né? Então, já retratando figuras femininas, como, por exemplo, com algum significado de fertilidade, né, e de gravidez. E aí, num período já
quase final do Jomo, haverá sinais de alguma mudança dramática, né, nos achados arqueológicos. Você teve os cultivos anteriores de agrícolas, levam uma agricultura muito mais variada e sofisticada, né, muito pautado no arroz, e que vai denotar uma organização social mais complexa, né, e resultando, naturalmente, em sociedades mais populosas. Então, isso vai ter toda uma série de consequências, sim, em termos militares, religiosos e econômicos, né. Posteriormente, teremos, então, o período Yayoi, né, que vai vir cerca de 300 a.C. até cerca de 250 depois de Cristo.